Bem-vindos, alunos. Bom, são as atividades, né, que vou passar para vocês fazerem para a semana que vem. Vou estar explicando aqui o que é para ser feito em cada uma, tá? Então, a data de entrega, tá? É dia 17, segunda-feira. Vamos lá, então, olha. Primeiro exercício aí, a questão número 1, nós temos a capacidade total de um reservatório de 250 mil litros. Nesse momento, esse reservatório está cheio até os seus 4/5. Quantos litros estão no reservatório nesse momento? Bom, pessoal, para resolver essa questão aqui, olha, vocês vão, vão voltar lá, né, no nosso conteúdo, onde eu falo para vocês de fração de quantidades, tá bom? Então, aqui, essa questão aqui, nós resolvemos através da fração de quantidades. Por quê? Você tem que interpretar a questão primeiro, né? Então, pense, você tem um reservatório e essa fração indica que esse 5 aqui, que é o meu denominador, está indicando que esse reservatório está dividido em 5 partes iguais. E esses 250 mil litros estão correspondendo, né, a esse total, tá? Que são 5 partes iguais, porque é a capacidade total dele, então essa capacidade total está dividida em 5 partes iguais. E aqui, olha, 4 partes já está cheia, já estão cheias, né? 4 partes dessas 5 partes. Ou seja, quantos litros estão nesse reservatório, tá? Então, é isso que vocês vão determinar, fração da quantidade. Questão número 2. Um tanque de combustível com capacidade de 24 litros, inicialmente vazio, é abastecido. Determine a quantidade de litros se a fração solicitada pelo motorista foi. Então, aqui, pessoal, também vai ser, fração de quantidades, tá? Aqui nós vamos utilizar frações de quantidades para resolver. 1/2, ou seja, você vai fazer o cálculo 1/2 de 24 litros, 1/3 de 24 litros, 2/3 de 24 litros e 1/8 de 24 litros, tá? Nessa questão aqui, então, você vai fazer essas quantidades, ou seja, vou explicar para vocês aqui, por exemplo, a letra A, né? Então, na letra A, olha, o total de litros, né, que é 24, está dividido em duas partes. É como se o tanque desse carro, né, estivesse dividido em duas partes iguais. E aí eu vou encher apenas uma parte desse tanque. Ou seja, eu vou ter que fazer o quê? 24 dividido por 2, que vai dar 12, né? Ou seja, cada parte cabe 12 litros, né? E eu vou encher apenas uma, ou seja, eu vou encher 12 litros, que é a resposta da letra A, tá bom? E assim você vai fazer com as demais. Olha, nesse caso da letra B, esses 24 litros, né, que é a capacidade, vão ser divididos em 3 partes iguais e eu vou pegar e abastecer uma parte dessas 3 partes iguais, certo? Questão número 3. Marlene e Leandro estão comendo uma pizza. Se Marlene já comeu 1/8 e Leandro comeu 3/8 dessa mesma pizza, responda. Qual é a fração que representa a parte da pizza que foi comida? Aqui vocês têm até a ilustração, né, para auxiliar vocês. Então, você vai demarcar, você pode, né, demarcar a quantidade que a Marlene comeu, você vai colorir, pode colorir aqui a parte que ela comeu e a parte que o Leandro comeu. Quando você tiver, né, pintado aí as partes que foram consumidas, você vai conseguir responder, né, a letra A e também a letra B para saber qual é a fração da pizza que sobrou, tá? Então, aqui vocês vão colorir primeiro, né, as partes consumidas, né, de cada um. Ah, professora, mas são duas frações e uma figurinha só. Isso, mas você vai representar aqui mesmo, tá? Aí você vai representar 1/8 nessa figura e 3/8 nessa figura, porque aí você vai ver o total, tá certo? Questão número 4. Leonardo e Mairo herdaram um terreno de maneira que 3/5 do terreno ficou com Mário, que é essa parte azul aqui, tá? E os 180 metros quadrados restantes ficaram com Leonardo. Nessas condições, a medida da área total do terreno em metros quadrados é igual a. Então, olha só,
3/5 do terreno ficou com o Mário. Então, essa parte aqui foi a que ficou com o Mário. Aqui você já tem a figura ilustrando a fração. E aqui fala que 180 metros ficou com o Leonardo, ou seja, esses 180 metros estão divididos aqui nessas duas partes. Lembrando que frações eu tenho partes iguais. Então, se aqui essa parte branca corresponde ao que o Leonardo ficou, aqui eu tenho 180 metros para dividir igualmente nessas duas partes. Depois que você souber quanto equivale cada uma dessas partes, você tem como descobrir a medida total, porque se eu sei quanto vale cada parte aqui, né? Se eu determino uma aqui, eu sei quanto vale todas, porque são partes iguais. E para saber o total, depois basta multiplicar, né? Que eu tenho 5 partes iguais, então eu vou ter a multiplicação por 5, tá certo? Questão número 5. Simplifique as frações a seguir até obter uma fração irredutível. Olha, então, fração irredutível, lembrando que né? É quando eu simplifico a minha fração até não ter como mais simplificar, tá? É uma fração que não é possível simplificar. E como que eu vou simplificar frações, né? Eu vou estar dividindo numerador e denominador pelo mesmo valor, tá? Então, eu vou dividir o 20 e vou dividir o 30, por exemplo, né, nesse caso aqui, por um mesmo divisor comum. Então, olha, 20, como 20 é par e 30 também, eu consigo dividir por 2. Então, eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. E aí, eu vou ter a nova fração, né, resultante aí, olha. Vou colocar aqui, vou fazer essa letra A aqui com vocês. Então, 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Agora, olha, 10 e 15 ainda possui divisor comum. Olha, o meu 10 e o 15, eu tenho o 5 que divide ao mesmo tempo o 10 e divide ao mesmo tempo o 15. Então, eu posso dividir aqui por 5. Vou dividir toda a fração novamente por 5 agora. Dividindo aqui, então, eu vou ter, né, uma nova fração, que é a fração, vou dividir aqui, 10 dividido por 5, 2, e 15 dividido por 5, 3. Agora eu cheguei à minha fração irredutível, 2/3, porque não tem nenhum número que divide ao mesmo tempo o 2 e o 3. Portanto, essa aqui é a minha fração irredutível. Tem outra forma de resolver? Eu poderia ter dividido por outro número? Poderia. Olha só, o 20 e o 30 dividem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, por 10, né? 20 dividido por 10, 2. 30 dividido por 10, 3. E eu chegaria já direto aqui a essa fração 2/3, tá? Então, pode fazer dessa maneira aqui, dividindo por números menores, como você pode dividir por números maiores. O importante você tem que dividir numerador e denominador. E tem que ser pelo mesmo número. Então, se eu dividir o 20 por 10 aqui, eu vou ter que dividir aqui o meu denominador também por 10, tá? E aí, eu já vou chegar, então, a essa fraçãozinha aqui, 2/3. As duas formas ficam corretas, tá? E aí, assim, você vai fazer com as demais aqui, tá? Aí, como eu sei por qual número que eu vou ter que dividir? É na tentativa. Lógico, lembra aqueles critérios de divisibilidade que nós estudamos? Eles ajudam, né, nós identificarmos quais números são divisores comuns, né, entre esses dois valores que eu tenho aqui em numerador e denominador, tá bom? Tem uma outra forma também, que é através do máximo divisor comum, tá? Lembram do MDC? Se vocês quiserem fazer, pelo MDC, também dá certo, tá? Nesse caso aqui, você faria o MDC de 20 e 30, tá bom? Então, aqui também é uma outra forma de vocês determinarem. Se não lembra mais como fazer o MDC, volta no nosso conteúdo, tem lá a explicação. Os vídeos que eu enviei para vocês também tem a explicação de como determinar o MDC, tá? Que é o máximo divisor comum. Questão número 6.
A rua onde moro tem 3.600 metros de extensão. O número de minha casa corresponde aos 2/3 da metragem da rua. Qual o número de minha casa? Olha só. Então, o que vocês vão ter que resolver aqui, né? Você tem uma rua que tem 3.600 metros de extensão. E o número da casa dessa pessoa, né? Corresponde a 2/3 da metragem dessa rua. Ou seja, eu vou fazer o cálculo de 2/3, né? Eu vou fazer 2/3. Vou colocar aqui para vocês. Olha, então, o que vocês precisam fazer? Calcular 2/3 de 3.600 metros. Ó, de 3.600. Como que nós fazemos o cálculo de frações de quantidades, né? Olha, 3.600, 2/3 indica que eu tenho que esse 3.600 está dividido em 3 partes iguais e eu vou pegar 2, tá? Então, quando eu fizer esse cálculo, 3.600 dividido em 3 partes iguais, vou multiplicar por 2 e vou determinar o meu resultado, tá? Que vai ser o número da casa que estamos procurando, tá bom? Agora, questão 7. Determine duas frações equivalentes utilizando a multiplicação ou divisão para cada fração a seguir. Então, aqui, olha, eu coloquei entre parênteses utilizando multiplicação ou divisão porque você pode escolher. Lógico, por exemplo, letra C, 1/5. Essa fração 1/5 não vai ter como você encontrar uma fração equivalente usando a divisão, porque 1/5 é uma fração irredutível, tá? E como é uma fração irredutível, não tem como você simplificar, ou seja, usar a divisão. Nesse caso aqui, para encontrar, você só vai encontrar fazendo a multiplicação, tá bom? Mas, por exemplo, aqui a fração da letra A, da letra D, B, todas você consegue dividir ou multiplicar, tá? Então, lembrando, como que eu determino frações equivalentes, né? Eu posso fazer multiplicação. Então, aqui, olha, se eu for fazer multiplicação, eu vou multiplicar 8 vezes. Como aqui não pediu, né, qual fração equivalente você deveria obter, você pode multiplicar por qualquer número. Então, eu vou fazer aqui, ó, multiplicar por 2. Então, multiplico numerador e denominador por 2. Então, eu vou obter uma fração equivalente, que vai ser a fração, olha, 8 vezes 2, 16, 20 vezes 2, 40. Então, a fração 16/40 é uma fração equivalente. Outra fração equivalente, aqui eu poderia fazer a divisão também, ó. Eu vou encontrar outra fração equivalente dividindo pelo mesmo número, tá? Porque o 2 é divisor comum do 20 e do 8. Então, se eu dividir aqui, ó, por 2, eu já encontro outra fração equivalente. 8 dividido por 2 é 4. E 20 dividido por 2 é 10. Então, aqui, olha, eu tenho as duas frações equivalentes, tá? Eu tenho a fração 4/10, que é a divisão, né? Por meio da divisão, simplifiquei a fração e encontrei 4/10. E 16/40, que é através da multiplicação, tá bom? Então, vocês podem utilizar qualquer uma delas. Se você quiser fazer só multiplicação, você pode. Se você quiser fazer só divisão, pode também, tá? Contanto que seja possível, né? O ser possível no caso da divisão, você tem que ter um divisor comum no seu numerador, do seu numerador e denominador, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós tínhamos, né? Então, foi possível fazer aqui, determinar essas duas frações, a fração 4/10 e a fração 16/40, tá bom? Se você quiser só multiplicar, também pode. No caso da multiplicação, qualquer fração você pode encontrar uma equivalente multiplicando, tá? Só no caso de dividir, que tem alguns casos, como é aqui o da letra C, que não é possível, tá bom? Então, as instruções dessas atividades são essas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Essa atividade é para fechar o nosso conteúdo de frações, tá? Eu espero que vocês consigam tirar todas as dúvidas de vocês com essa lista de exercícios, tá? E as dúvidas vocês vão me enviando que eu vou estar respondendo a vocês,
tá bom?